Há histórias na Bíblia que encantam pela força das emoções humanas e pela profundidade dos desígnios divinos. Entre narrativas de esperança e momentos de desafio, surge uma figura por vezes pouco lembrada: Ismael, o primogênito de Abraão. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que revela conflitos familiares, promessas eternas e a surpreendente intervenção de Deus em meio à solidão do deserto. Abra o coração para compreender como a história de Ismael ecoa através dos séculos e toca realidades que ainda nos inspiram. A narrativa de Ismael começa a tomar forma quando Deus anuncia a Abraão que ele seria pai de muitas nações. No livro de Gênesis, capítulo 15, Deus promete uma descendência numerosa. Embora Abraão e Sara não tivessem filhos, a idade avançada do casal tornava esse cenário improvável aos olhos humanos, mas havia uma palavra maior que o entendimento comum. Ainda assim, o tempo passava e o anseio por um herdeiro permanecia. Sara, antes chamada Sarai, observava sua esterilidade e se inquietava. Abraão, outrora chamado Abrão, já contava muitos anos de peregrinação. A promessa divina parecia distante e o silêncio prolongado produzia questionamentos internos. Em meio a esse desafio, a cultura da época oferecia uma saída. Sara sugeriu que Abraão se aproximasse de sua serva egípcia, Agar, como forma de garantir um filho para a família. Segundo o costume antigo, a criança nascida dessa união seria considerada legítima da esposa. Assim, pensaram em antecipar o cumprimento da promessa, ainda que não fosse o modo planejado por Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 3, descreve Sara entregando Agar a Abraão. Carregavam a esperança de que, enfim, dali surgiria a linhagem tão aguardada. Mesmo sem compreender plenamente os desígnios divinos, tomaram essa decisão, acreditando que poderia ser a saída para a aparente impossibilidade. No entanto, a semente dessa escolha geraria tensões que ultrapassariam gerações inteiras. Esse primeiro passo marca o surgimento de um cenário de conflito. Ismael começava a ser gestado num lar onde, ao lado de fé e promessas, havia também pressões e expectativas humanas. A gravidez de Agar trouxe um rebuliço no coração de Sara. O texto de Gênesis, capítulo 16, versículo 4, menciona que Agar, ao saber que concebera, começou a desprezar sua senhora. Por outro lado, Sara, abalada pela sensação de desprezo, voltou-se contra Abraão, cobrando dele uma postura diante da soberba de Agar. Podemos imaginar Agar, jovem serva egípcia, subitamente privilegiada por carregar o filho daquele que possuía uma aliança com Deus. A alegria de estar grávida transformou-se em motivo de orgulho, a ponto de nutrir um sentimento de superioridade em relação a Sara. Por outro lado, Sara, que não gerava filhos, sentiu-se ainda mais humilhada dentro de seu próprio lar. Abraão, meio aos conflitos, permitiu que Sara fizesse o que julgasse melhor. A narrativa bíblica mostra que Sara passou a afligir Agar, levando a serva a fugir para o deserto. Ali, na aridez e solidão, Deus se manifestou. O anjo do Senhor encontrou Agar e declarou que ela daria à luz um menino chamado Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis capítulo 16, versículo 11. O nome Ismael carrega um significado profundo. Deus ouve. Mesmo fugindo, Agar foi instruída a voltar e se submeter à sua senhora. Há nesse episódio um lembrete poderoso. O Criador não ignora as dores humanas. Ele percebe cada lágrima, ouve cada gemido, e mesmo quando a situação parece incompreensível, intervém com sua graça. Nesse momento inaugural, Ismael surge como o fruto de uma decisão humana que tenta antecipar a vontade divina. Mas, ainda assim, Deus traz consolo e propósito para essa vida. Mesmo sem ser o herdeiro da promessa principal, Ismael não estaria à mercê do abandono. Ismael nasce quando Abraão tinha 86 anos, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 16. Seu choro de recém-nascido rompe o silêncio daquele lar que tanto aguardava descendência. Contudo, seu surgimento não dissipa a tensão existente.
Pelo contrário, Ismael carrega em si o contraste entre o plano original de Deus e a impaciência humana. Com o passar do tempo, a aliança divina com Abraão se torna mais explícita. Em Gênesis capítulo 17, Deus reafirma o pacto e institui a circuncisão como sinal dessa aliança. Abraão, já com 99 anos, obedece ao mandamento divino, circuncidando todo o pessoal de sua casa, incluindo Ismael, que estava com 13 anos. Esse é um marco que envolve também o jovem Ismael, mostrando que ele não era totalmente excluído dos costumes e rituais associados à fé de Abraão. Embora Ismael não fosse o filho da promessa que nasceria de Sara, a Bíblia registra que Deus reconhece o valor dele e permite sua inclusão naquele símbolo de consagração. Ao estabelecer a circuncisão, o Senhor solidifica sua relação com Abraão e deixa claro que um filho, gerado por Sara, seria o eleito para dar continuidade à linhagem messiânica. Porém, o fato de Ismael ter recebido o mesmo selo indica que havia cuidado divino sobre ele. Deus, em sua misericórdia, não negligencia o primogênito de Abraão. Da perspectiva humana, Ismael poderia parecer um detalhe fora do roteiro principal. Entretanto, o texto bíblico deixa claro que Deus ouve as dores daqueles que clamam. O nome do menino torna-se um lembrete permanente de que há um Deus atento às súplicas e às aflições. O nascimento de Isaque ocorreu quando Sara já se aproximava dos 90 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Foi um verdadeiro milagre, pois aquela mulher, até então estéril, concebeu mediante a palavra do Criador. O riso de Sara, que antes era de incredulidade, converteu-se em alegria e louvor. Assim que Isaque veio ao mundo, as tensões entre Sara e Agar ganharam novo fôlego. Agora havia o filho legítimo, o herdeiro da promessa, caminhando ao lado de Ismael, o primogênito que não vinha de Sara, mas de uma serva. A casa de Abraão se tornara palco de sentimentos conflitantes, indo de júbilo sincero a ciúmes e inseguranças. No momento em que Isaque foi desmamado, segundo o costume da época, Abraão ofereceu uma grande festa, confirmando a relevância daquele marco na vida de seu filho. Diante dessa celebração, Sara teria presenciado Ismael escarnecendo. Gênesis capítulo 21, versículo 9. O termo usado é interpretado de diferentes formas por estudiosos, podendo significar brincadeira debochada ou zombaria. Sara viu tal atitude como uma ameaça à posição de Isaque. Seu coração se encheu de preocupação por temer que o filho de Agar pudesse influenciar ou prejudicar a herança do menino prometido. Esse episódio intensificou a divisão familiar e levou Sara a exigir que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Compreende-se a angústia de Abraão. Ismael também era seu filho. Como enviá-lo embora? O patriarca se perturbou. Entretanto, Deus o encorajou a acatar a voz de Sara, assegurando que faria de Ismael uma grande nação, mas que a bênção principal recairia sobre Isaque. Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Abraão levantou-se cedo e entregou água e pão a Agar. Em seguida, despediu-se dela e de Ismael, que partiram em direção ao deserto de Berseba. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Essa cena retrata o momento em que um pai amoroso, embora relutante, precisou libertar um filho de seu convívio imediato. A aridez do deserto não demorou a esgotar os poucos recursos que Agar possuía. Numa visão profundamente comovente, a Bíblia relata que Agar, vendo a morte do filho se aproximar, o colocou debaixo de uma planta e se afastou para não assistir ao seu possível fim. Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16. Entre lágrimas e gemidos, Agar clamou. Nesse desespero, Deus mais uma vez interviu. O anjo do Senhor a tranquilizou, declarando que Ismael sobreviveria e se tornaria um grande povo. Gênesis capítulo 21, versículo 18. Foi nesse instante que seus olhos se abriram para avistar um poço de água. O recurso essencial estava ali, pronto para preservar a vida do rapaz e da mãe. Esse momento transcende as circunstâncias imediatas. A mensagem que ressoa é a da providência divina que brota nos cenários mais hostis.
Quando o ser humano atinge o ponto de aparente desesperança, o Criador manifesta sua compaixão. Essa água, tão vital, simboliza o cuidado que Deus continua dispensando aos que clamam, mesmo nos desertos existenciais. Agar e Ismael, fortalecidos pela provisão divina, se erguem e seguem adiante. O filho de Abraão encontra na imensidão do deserto um lar provisório que Deus converte em espaço de crescimento, embora marcado por riscos. A terra seca não é sinal de abandono, pois o Senhor continua conduzindo a história. Gênesis capítulo 21, versículo 21, registra que Ismael habitou no deserto de Parã, região a leste do Egito, e Agar, sendo egípcia, providenciou-lhe uma esposa também do Egito. Naquele ambiente árido, nasce uma linhagem forte, capaz de sobreviver em condições inóspitas e de se expandir por gerações. A Bíblia aponta que Ismael se tornaria pai de 12 príncipes, nomes que aparecem em Gênesis capítulo 25, versículos 13 a 15, Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Cada um desses filhos se tornaria líder de tribos que se espalhariam, criando raízes nos desertos do Oriente Médio. Curiosamente, o número 12 também se vê em outras genealogias importantes, como a de Jacó, neto de Abraão, e até mesmo em gerações de outras ramificações familiares na Bíblia. Esse paralelo ressalta que, embora Ismael não fosse o herdeiro do pacto messiânico, Deus concedeu a ele prosperidade e poder, cumprindo a promessa de multiplicá-lo. A dureza do deserto molda esses povos a se tornarem resistentes e habilidosos. Profecias sugerem que seriam conhecidos por sua postura de independência, vivendo em constante disputa com outros clãs. Ele será homem como um jumento selvagem. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Previu o anjo do Senhor a Agar. Ismael, portanto, carrega o destino de ser antepassado de muitos povos árabes. Ainda que alguns fatores históricos e culturais apontem para misturas com outros descendentes de Abraão, é inegável que a Escritura concede a ele um lugar de destaque como patriarca de um povo numeroso, cumprindo a palavra de Deus de torná-lo grande. Apesar de toda a separação, não há registro bíblico de rancor permanente entre Ismael e Isaque na fase adulta. No relato de Gênesis, capítulo 25, versículo 9, os dois se reencontram para enterrar o pai Abraão em Macpela. Esse gesto de honra ao patriarca demonstra que, mesmo com as tensões do passado, havia um laço familiar que se sobrepunha às divergências. Esse momento fúnebre ganha simbolismo. O fato de Ismael estar ao lado de Isaque, cumprindo o dever filial, sugere que o respeito pela figura paterna transcende antigas contendas. Por mais que o desenrolar de suas vidas tenha seguido direções opostas, ambos reconhecem Abraão como ponto de união. A morte de Abraão encerra um ciclo, mas a promessa de Deus continuaria viva em cada descendência, cada qual com seus propósitos específicos. O texto bíblico, então, passa a enfatizar a linhagem de Isaque no que diz respeito ao cumprimento do plano messiânico. Ismael, entretanto, não desaparece. Sua memória segue preservada entre as tribos que se multiplicam no deserto. Essa cena, marcada pelo luto, deixa uma mensagem de reconciliação e respeito. Encontros assim mostram que, mesmo quando há caminhos separados, há momentos em que laços profundos se revelam indissolúveis. A narrativa de Ismael, por sua vez, ganhava novos contornos, agora com gerações espalhadas e influência reconhecida nas regiões áridas. A promessa feita por Deus a Abraão, de que Ismael também seria pai de uma grande nação, se desdobra ao longo de toda a história bíblica. Gênesis capítulo 25, versículo 18, menciona a área em que os descendentes de Ismael se estabeleceram, percorrendo territórios que iam de Avilá até Sur, na direção do Egito. Com o passar das gerações, outros povos também se fixaram na Península Arábica, tais como os descendentes de Quetura, segunda esposa de Abraão, além de tribos provenientes de Esaú. Há uma confluência de raízes que contribuíram para formar a população da região ao sul e sudeste de Canaã,
resultando num mosaico étnico. Mesmo assim, o tronco principal dos árabes costuma ser associado à herança de Ismael. O legado de independência e o estilo de vida nômade marcam muitas dessas comunidades que mantêm a tradição do deserto até os dias de hoje. É notável como as areias escaldantes e os ventos do Oriente continuam a contar histórias de sobrevivência e perseverança. As profecias sobre a liberdade e a hostilidade que envolvem os descendentes de Ismael, Gênesis capítulo 16, versículo 12, encontram eco na trajetória conflituosa que se desenrola em diferentes períodos da Bíblia. Porém, ainda que houvesse tensão, Deus não se esqueceu da promessa de abençoar essa semente. A mesma voz divina que ouviu o choro de Agar nunca retirou essa palavra. O apóstolo Paulo menciona Ismael em sua carta aos Gálatas, capítulo 4. Nessa passagem, Paulo utiliza as figuras de Agar e Sara para ilustrar duas alianças, a que vem da escravidão da lei e a que vem da liberdade da graça. Agar representa o Monte Sinai, relacionado às obrigações e ao jugo da lei. Sara simboliza a Jerusalém de cima, livre, mãe de todos os que creem em Cristo. Assim, Ismael surge como filho segundo a carne, resultado de uma iniciativa humana que antecipa a promessa. Isaque é visto como o filho da promessa, nascido de modo sobrenatural pela fé. Paulo argumenta que há um paralelo entre os crentes que tentam se justificar pelas obras, comparados a Agar e Ismael, e aqueles que abraçam a salvação pela graça, comparados a Sara e Isaque. Esse ensino reforça que, na perspectiva bíblica, mesmo a história de Ismael tem uma função pedagógica. Ela ilustra o contraste entre depender unicamente de Deus e tentar resolver os planos divinos pelas próprias forças. Porém, ainda que Ismael seja usado para essa comparação, isso não o coloca como alguém desprezado por Deus, mas como um sinal de nossa limitação humana. A aplicação prática dessa analogia inspira reflexão. Quantas vezes tentamos ajudar o Senhor, correndo contra o relógio para que o milagre ocorra no nosso ritmo? O exemplo de Abraão, Sara e Ismael nos alerta sobre as consequências de não esperar o tempo de Deus. Entretanto, mesmo quando erramos, a narrativa mostra que o Criador não abandona aqueles que estão sob sua promessa, ainda que não sejam o foco principal do plano messiânico. Embora a identidade principal do povo judeu seja marcada por Isaque e Jacó, a presença de Ismael na história de Abraão não foi ignorada. Os antigos rabinos discutiam sobre as implicações desse primeiro filho, reconhecendo que Deus lhe concedera descendência numerosa e certa influência na região. Contudo, para Israel, era fundamental ressaltar que a aliança específica do Messias viera pela linha de Isaque. Mesmo assim, a literatura rabínica reconhecia a intervenção divina em favor de Ismael, ao salvá-lo no deserto e torná-lo um grande patriarca. As eventuais tensões entre ismaelitas e israelitas, descritas no Antigo Testamento, refletem essas heranças familiares. O fato de Ismael ter sido circuncidado aos 13 anos também se tornou ponto de discussão. Enquanto os israelitas eram circuncidados no 8º dia de vida, Ismael recebeu esse sinal na adolescência. Alguns intérpretes veem nesse fato uma distinção entre a natureza da promessa, pois a circuncisão no 8º dia reforçava a total dependência de uma graça que antecede até a consciência humana. Apesar dessas diferenças, não se pode negar que Ismael faz parte do legado de Abraão. Para o povo judeu, esse cenário reforça que Deus nunca deixou de cumprir sua palavra, seja em Isaque ou em Ismael. A fidelidade divina não se limita ao plano messiânico, mas transborda em misericórdia e cuidado, mesmo aos filhos fora da aliança principal. Muitos povos árabes, ao longo dos séculos, têm reivindicado sua ancestralidade em Ismael. Textos islâmicos também sustentam que Maomé seria um descendente do primogênito de Abraão. Há, portanto, uma forte conexão cultural e religiosa que vincula grandes nações modernas à figura de Ismael. Historicamente, essa afirmação encontra respaldo parcial
em documentos que traçam as rotas das tribos árabes, ligando-as aos ismaelitas mencionados na Bíblia. Entretanto, a Arábia também recebeu influência de outras linhagens, como a de Quetura e a de Esaú, tornando a composição genética e cultural muito mais complexa. Para algumas tradições muçulmanas, Ismael ocupa o lugar de filho preferido, chegando a afirmar que Abraão deveria sacrificar a Ismael, e não Isaque. Esse entendimento, porém, diverge completamente do texto bíblico, que aponta Isaque como o escolhido para o famoso teste de fé no Monte Moriá. Ainda que divergências religiosas existam, é inegável que a figura de Ismael exerce grande peso na identidade árabe-islâmica. Assim, a trajetória do primogênito de Abraão, inicialmente vista como um ponto secundário da narrativa bíblica, torna-se central em outras tradições, destacando sua relevância histórica e teológica através dos tempos. Um dos aspectos mais marcantes na história de Ismael é o modo como ela retrata a impaciência humana diante das promessas divinas. Abraão e Sara receberam uma promessa grandiosa, mas decidiram buscar uma solução imediata por meio de Agar. Essa atitude, embora compreensível, acarretou uma série de conflitos familiares e sofrimento, inclusive para o próprio Ismael. A impaciência gerou consequências irreversíveis. O menino nascido de Agar sempre seria lembrado como fruto de uma escolha antecipada, que não aguardou o mover sobrenatural de Deus. Porém, a graça divina se mostra tão abrangente que, mesmo em meio aos erros dos homens, Ismael pôde experimentar a mão protetora do Criador. Esse enredo ressalta o quanto é fundamental aguardar o tempo de Deus, confiando que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, ainda que tudo pareça contrário à lógica humana. A lição é clara. Toda vez que tentamos forçar o cumprimento de uma profecia, geramos turbulências que podem atravessar gerações. Apesar da falta de espera, o Altíssimo não se esqueceu do clamor de Agar. Ismael permaneceu vivo, crescendo e tornando-se um grande líder. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia exemplifica a bondade divina, que não exclui as pessoas do cuidado celestial, mesmo quando a rota original difere de seus planos. É importante compreender o pano de fundo do conceito de aliança na Escritura. Quando Deus estabelece um pacto, Ele revela partes do seu caráter: fidelidade, compromisso e santidade. Com Abraão, a aliança garantiu a promessa de um povo numeroso e de bênçãos para todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. No entanto, essa aliança especificamente se daria por meio de Isaque, pois Deus escolheu o filho que viria de Sara, evidenciando o aspecto milagroso e soberano da promessa. Ainda assim, Ismael recebeu benefícios. Embora fora do eixo principal, a palavra de Deus o alcançou, garantindo que se tornaria pai de 12 príncipes e formaria um grande povo. A aliança não anula a liberdade humana, pois Abraão, Sara e Agar tomaram decisões que impactaram a história. Contudo, o pacto revela que a vontade divina continua a se cumprir, mesmo quando as circunstâncias tentam descaracterizá-la. Ismael faz parte de um cenário em que a aliança principal prossegue por Isaque, mas o amor de Deus não fica restrito a uma única direção. Assim, o estudo sobre Ismael nos ensina que a aliança de Deus com Abraão ultrapassou o eixo messiânico, refletindo a graça que atinge a todos, ainda que de formas distintas. Cada um tem seu lugar no plano divino. Ismael, ao lado de Isaque, compõe o grande quadro da atuação de Deus na história. O deserto de Parã, ambiente que acolheu Ismael, simboliza um lugar de prova e de formação. Na Bíblia, o deserto aparece recorrentemente como um espaço onde Deus se mostra de maneira profunda, testando e lapidando o caráter de seus servos. Assim foi com o povo de Israel, com Moisés, com Elias e até mesmo com Jesus, que enfrentou tentações no deserto após o batismo no Jordão. No caso de Ismael, o deserto representou refúgio e solidão. Ali, ele desenvolveu resistência e independência. A escassez ensina a valorizar o essencial e o calor impiedoso
intensifica a necessidade de fé na providência divina. A própria vida de Agar e Ismael foi salva quando Deus revelou o poço de água, mostrando que, na aridez, o Senhor ainda sustenta. Enquanto Isaque crescia na terra prometida, rodeado pela presença constante do pai, Ismael moldava sua identidade nômade, aprendendo a sobreviver em meio à hostilidade. Esse contraste reforça como cada caminho traz suas lições. Isaque vivenciava a promessa de perto. Ismael experimentava a compaixão de Deus nos extremos do deserto. A escola do deserto, portanto, formou o caráter de um povo endurecido pelas condições climáticas e espiritualmente marcado pela lembrança de que Deus ouve o aflito. Ismael personifica essa vivência, um homem destinado a enfrentar oposições e, ainda assim, guardado pela palavra que não falha. A história de Ismael está intrinsecamente ligada à figura de Agar, sua mãe. Essa mulher egípcia passou de serva a concubina, de concubina a fugitiva e de fugitiva a mãe de um grande povo. Seu papel não pode ser subestimado na narrativa bíblica, pois ela personifica a situação de muitas mulheres que, em diferentes contextos, sofrem com opressões e são lançadas em circunstâncias difíceis. Na perspectiva de Agar, houve momentos de desamparo profundo. Ela não foi consultada sobre o plano de gerar um filho para Abraão, tampouco teve controle sobre a perseguição de Sara ou sobre a ordem de expulsão que recaiu sobre ela e seu filho. Apesar disso, Deus a viu e ouviu seu clamor no momento mais sombrio. Gênesis capítulo 16, versículo 13, descreve Agar chamando o Senhor de "Tu és Deus que me vê", evidenciando sua percepção da compaixão divina. Não há relato de que ela tenha se revoltado contra Deus. Ao contrário, reconheceu o cuidado sobrenatural que a sustentou. Assim, Agar exemplifica a fé de quem se surpreende ao encontrar um Deus que vela por cada detalhe. Sob esse ângulo, Agar desponta como uma figura de coragem. Lançada ao deserto, ergueu-se para cuidar de Ismael, contando com a provisão vinda do alto. E mesmo não participando da linhagem messiânica, teve a honra de ser lembrada como a mãe do primogênito de Abraão, cuja descendência marcou profundamente a história do Oriente. As transformações culturais e históricas que se seguiram ao período patriarcal moldaram a forma como o mundo enxergaria Ismael. Com o surgimento do islamismo séculos depois, o primogênito de Abraão assumiu uma estatura ainda maior no imaginário religioso, principalmente entre os povos árabes que reivindicavam sua linhagem. A Bíblia, por sua vez, prossegue sua narrativa enfatizando a jornada de Isaque, Jacó e seus descendentes, culminando na vinda de Jesus Cristo. Ismael não é ignorado, mas seu papel é distinto. Esse descompasso entre as tradições religiosas gerou debates e até conflitos, uma vez que cada grupo buscava legitimar suas raízes na figura do grande patriarca Abraão. Todavia, do ponto de vista das escrituras sagradas, a herança cultural não anula a singularidade do chamado de cada povo. Existe um entrelaçamento de etnias e tradições, mas Deus continua fiel ao que prometeu. Ismael foi abençoado. Isaque foi o escolhido para a linhagem messiânica, e nenhum desses fatos anula o outro. Compreender esse peso cultural ilumina discussões atuais sobre a origem dos povos do Oriente Médio. Há pontos de convergência e divergência, mas a mensagem bíblica central é que Deus cumpre sua palavra. Enquanto alguns se centralizam em Ismael como patriarca, a Bíblia enfatiza a promessa divina que seguiu com Isaque. Nesse mosaico de perspectivas, aprendemos a reconhecer a soberania divina e a extensão de sua graça. A história de Ismael confirma que a misericórdia divina extrapola qualquer limite humano. Mesmo tendo nascido de uma escolha precipitada, Ismael contou com a proteção do alto. Agar, exilada no deserto, foi resgatada pela intervenção de Deus, que transformou a morte iminente em provisão salvadora. Esse padrão de misericórdia se repete em várias narrativas bíblicas. Deus não se limita à nossa compreensão ou às nossas fronteiras. Ele responde ao aflito, mesmo quando as circunstâncias parecem condená-lo ao esquecimento.
Em Ismael, vemos o emblema desse cuidado, a vida preservada contra todas as expectativas. A lembrança de Ismael atravessa as páginas sagradas como um lembrete de que, mesmo fora do plano principal da salvação, o ser humano não escapa ao alcance do amor de Deus. Quando o desespero domina, há sempre um anjo a falar, um poço a ser revelado e uma palavra que assegura futuro. Essa misericórdia não é aval para insistirmos no erro. Ao contrário, é convite a confiarmos na bondade do Criador e a nos submetermos à sua vontade. Ismael viveu, mas enfrentou lutas intensas no deserto. O perdão e o cuidado divinos não invalidam as consequências que surgem das nossas atitudes impulsivas. Alguns intérpretes chamam Ismael de o filho esquecido de Abraão, pois a Bíblia centra sua atenção, em grande parte, na linhagem de Isaque. Porém, ao observarmos a narrativa de perto, vemos que Ismael não foi esquecido por Deus. Ele foi temporariamente deslocado do convívio familiar, mas jamais saiu do raio de visão do Criador. A Bíblia dedica diversos versos à trajetória de Ismael, mencionando seu nome, suas tribos e até seu sepultamento. O rótulo de esquecido se justifica apenas no que tange à aliança messiânica, pois Ismael não é o herdeiro do pacto que conduziria a Cristo. No entanto, seu lugar na genealogia de Abraão é respeitado e as bênçãos divinas lhe são garantidas. Em alguns momentos de nossa vida, podemos nos identificar com Ismael, sentindo-nos postos de lado pelos rumos que a história toma. Essa sensação de esquecimento confronta nossas emoções. Porém, o testemunho bíblico assegura que Deus não descarta aqueles que, aos olhos do mundo, parecem irrelevantes. Ismael pode até ser esquecido em termos de protagonismo do plano redentor, mas não é ignorado pelo Senhor que sustenta a criação. O mesmo Deus que ouviu Agar no deserto, ouve cada clamor que se ergue das regiões solitárias da existência humana. Ele não perde de vista nenhum filho que carrega uma parte de suas promessas. A existência de Ismael reforça a compreensão de que Deus ama a diversidade de povos e culturas. Se ele quisesse agir de modo exclusivo, não teria se importado em salvar a vida do menino no deserto. Contudo, vemos repetidas vezes o cuidado divino sendo estendido àqueles que estão às margens da narrativa principal. Quando o Criador modelou o ser humano à sua imagem e semelhança, inaugurou a multiplicidade de etnias que hoje conhecemos. Das gerações de Noé, passando por Abraão e seus diversos filhos, a humanidade se espalhou. O fato de Ismael ter sido pai de tantas tribos realça essa pluralidade que se ramifica a partir de um tronco comum. Em última análise, a história bíblica não nos autoriza a excluir quem quer que seja da possibilidade de receber graça. Ismael recebeu um destino singular, e isso revela que cada povo tem seu papel no drama da humanidade diante de Deus. Enquanto alguns são chamados a executar tarefas ligadas ao centro das promessas, outros também são cuidados na periferia, pois toda a terra pertence ao Senhor. A lição é clara: há espaço para todos debaixo das asas do Altíssimo. Nenhum ser humano, nenhuma cultura ou nação está fora do alcance do Criador. Ismael comprova que mesmo aquele que não detém o holofote das profecias pode conhecer a misericórdia daquele que vê o aflito e responde ao necessitado. Para o cristão, Ismael assume um papel de reflexão acerca do perigo de misturar ações carnais e promessas divinas. O Novo Testamento reforça essa ideia ao contrastar a liberdade do Evangelho com a escravidão da lei. Agar e Ismael, embora acolhidos por Deus, simbolizam a tentativa humana de produzir a bênção sem esperar pelo agir sobrenatural. Por outro lado, a mesma história abre espaço para que muitos compreendam que o amor de Deus é maior do que qualquer limitação. Se até o filho, fora do plano principal, recebeu cuidado, quanto mais aqueles que buscam a face do Senhor em humildade e arrependimento. Crer em Cristo não implica anular a trajetória de Ismael. A Bíblia permanece a mesma, reconhecendo que esse filho de Abraão se tornou um pai de povos numerosos. Porém, a ênfase cristã
recai sobre a semente que conduziria ao Messias, descendência que passou por Isaque e Jacó até chegar a Davi e, enfim, a Jesus de Nazaré. Ao olhar para Ismael, o cristão lembra que Deus é pleno em justiça e misericórdia. Isso deve levar-nos a um testemunho de fé capaz de amar, compreender e dialogar com quem quer que seja, mesmo com culturas e tradições diferentes. Se Deus amou Ismael, por que nós nos permitiríamos agir com indiferença ou exclusão? Gênesis capítulo 25, versículo 17, informa que Ismael viveu 137 anos. O texto não especifica onde foi sepultado, mas a tradição muçulmana aponta para a Caaba, em Meca, como local de seu túmulo. Seja como for, a Escritura encerra a narrativa de Ismael, confirmando sua longevidade e sua formação tribal. Cada um de seus 12 filhos deu origem a povos de notável influência na antiga Arábia. Esses clãs, por sua vez, se envolveram em relações de comércio e em disputas, permeando a história de Israel em determinados períodos. Assim, Ismael cumpriu o que Deus dissera, multiplicou-se em grande maneira. Após esse ponto, a narrativa bíblica segue o foco em Isaque, Jacó e mais tarde na nação de Israel. Ismael então se torna uma memória, mas não uma memória morta. A cada vez que as Escrituras falam de povos do deserto ou de tribos árabes que interagem com o povo de Deus, é possível entrever a herança do primogênito de Abraão. Ao fim, o testemunho de Ismael permanece como um símbolo de que, mesmo fora do cerne do plano messiânico, há presença divina, bênção e destino. Esse quadro inspira a esperança de que, independente da rota traçada, a fidelidade de Deus permanece inabalável. A história de Ismael lembra a todos nós que a vontade de Deus não está presa às nossas limitações. Quando Sara e Abraão agiram por conta própria, sem aguardar o tempo certo, ainda assim o Senhor transformou o fruto daquela ação precipitada em uma grande nação. Deus não aprova a desobediência, mas estende compaixão mesmo em cenários adversos. É maravilhoso constatar que o mesmo Deus que chamou Abraão também ouviu a aflição de Agar e Ismael. Esse cuidado atravessa a espessura dos séculos e chega até a nossa realidade atual. Podemos confiar que o Criador não desampara aqueles que se veem em rotas que fogem ao roteiro principal. Ele continua presente, revelando fontes de vida onde só se vê um deserto de impossibilidades. Assim, ao analisarmos a trajetória de Ismael, contemplamos os conflitos de uma casa dividida, a impaciência humana, a intervenção milagrosa de Deus, a formação de um povo forte e a integridade divina em cumprir cada promessa, inclusive aquela destinada ao primogênito que não herdaria a linhagem messiânica. Esse enredo reforça que ninguém está fora do alcance de Deus. Se ele ouve a mãe abandonada que chora no deserto, também ouve o clamor de qualquer pessoa que o busca, independente de sua origem ou condição. Ismael se tornou um símbolo poderoso da graça divina que se estende além dos limites impostos pelos homens. Chegamos ao final de nossa narrativa sobre Ismael, o filho que muitos consideram esquecido, mas que foi imensamente lembrado pelo Deus que vê e ouve. Esta história, registrada nas Escrituras, demonstra a amplitude da compaixão divina e a profundidade das lições que podemos aprender sobre espera, fé e cuidado eterno. Se você apreciou esta jornada, convidamos a se inscrever em nosso canal, compartilhar este conteúdo com quem ama a palavra e continuar explorando as riquezas da Bíblia. Histórias como a de Ismael nos mostram que, mesmo nos cenários mais áridos, Deus sustenta a vida e cumpre sua promessa. Mantenha-se conectado, pois ainda há muitos relatos capazes de transformar o nosso modo de enxergar a história e o futuro. Que a graça e a sabedoria das Escrituras iluminem cada passo de sua caminhada. Deus o abençoe hoje e sempre.